a necessidade de ser quem eu sou. Olá, eu sou Valéria Bonanato e essa semana é a semana Equilibre-se na Crise. Hoje nós estamos na 4ª aula, então se você não assistiu às aulas anteriores, eu te convido a assistir aquelas aulas para que você consiga construir esse aprendizado. Recapitulando, nós falamos um pouco sobre mundo interno e mundo externo. O mundo interno, que é aquilo que eu sou, que é aquilo que está dentro de mim, que é a minha essência. Então deixa eu pegar a Valéria aqui de novo. Então meu mundo interno, que tem todo o conteúdo interno da Valéria, e meu mundo externo, que é todas as minhas identidades, que é as identidades que eu mostro para o mundo, que são várias, e eu vou aqui exemplificar com esses 3. Dentro do meu mundo externo reside o meu mundo egóico, reside o meu ego, reside o estado de sofrimento. Por que, Valéria, dentro do mundo externo, dentro das identidades? Porque é fora de mim, é nas minhas identidades que habita a busca, que habita aquela incessante busca de querer e de condicionalidades. Eu sou feliz se eu tenho algo, eu tenho medo se acontece alguma coisa. Então, dentro da alma da Valéria, do interior da Valéria, a felicidade, o amor, ele é incondicional. Ele não precisa de condições. Fora, dentro do mundo externo, eu preciso de condições para ter essa felicidade, essa abundância e esse amor que eu busco. Ontem, a gente viu que quando a gente vai se relacionar com as pessoas, então quando eu me relaciono com as pessoas, elas esperam de mim um comportamento. Então, dentro de cada uma das minhas identidades, eu tenho comportamentos diferentes. Dentro de cada identidade, eu me comporto de uma maneira. Então, aqui eu estou vestindo a identidade, por exemplo, de amiga. Dentro dessa identidade, eu visto uma roupagem e me comporto dessa maneira. Então, tem mais intimidade, né? A relação vai ser totalmente diferente. Se eu me coloco aqui, e aqui, por exemplo, pode ser a minha identidade profissional, e quando eu me relaciono com uma coach, por exemplo, me colocando nessa identidade, eu preciso ter comportamentos referentes àquilo que o outro espera de mim. A mesma coisa aqui, na vida pessoal, por exemplo, um relacionamento de casal. Detalhes. Então, quando eu vou me relacionar com meu marido, quando eu vou me relacionar dentro de uma relação de casal, eu preciso me comportar, eu preciso estar vestida dentro dessa identidade. Onde está o equilíbrio? O equilíbrio está em conseguir entender que existe um mundo interno, existe um mundo externo, e eu preciso compreender e saber me colocar dentro de cada identidade na maneira que aquela identidade me pede. Eu preciso conseguir me relacionar com o outro da maneira que o outro espera de mim. Porque o que pode acontecer? E eu citei ontem na aula. Se eu estou presa a alguma falta, então vamos supor que a Valéria, ela está presa em uma falta que aconteceu lá na infância. Então aqui meu pai e minha mãe, deixa eu colocar isso aqui para vocês entenderem melhor, para ver de frente, fica mais fácil. Então aqui nessa relação, a Valéria e os pais, minha mãe de coque, igual quando eu era pequena, nessa relação existe uma falta.
o que vai acontecer com essa Valéria? Qual será o comportamento dela? Ela vai ter comportamentos infantis, porque dentro dela há uma falta, e essa falta é de quem? É da criança. Dentro dessa criança habita uma falta. Dentro dessa criança habita uma necessidade não atendida. Dentro dessa criança habita algo que ela anseia e que então, no mundo, ela não consegue se relacionar e se portar como adulta que agora ela precisa ser. Então, grande parte das nossas condicionalidades, do que a gente é hoje, das nossas identidades de hoje, estão relacionadas a essa dinâmica que talvez lá atrás não tenha sido uma dinâmica funcional, que talvez lá atrás não tenha sido atendida de acordo com a necessidade da criança. Valéria, então, é culpa dos meus pais? Não há culpados. Aqui a dinâmica é entender que dentro da Valéria, mundo interno, existem necessidades que não foram atendidas e não há culpados. Não há culpados. Aqui também a gente vai ver outras dinâmicas que também tiveram necessidades não atendidas. Aqui, raiz, pai e mãe da minha mãe, meus avós, bisavós, tataravós e aí por diante. Aqui também, pai e mãe do meu pai, meus avós, e daí bisavós, tataravós. Então, essas necessidades não atendidas, elas vão sendo carregadas. E o que a gente acaba fazendo sem perceber? Repetindo muitas coisas na nossa história. Então, aquele padrão de repetição, ele acontece porque houve lá atrás, iniciaram-se necessidades que não foram atendidas e essa corrente, ela vai até lá na frente e ela se estende até que alguém consiga resolver ou parcialmente resolver essa dinâmica. Quando a gente entende isso, a gente entende que para conseguir se desvencilhar ou viver o estado de sofrimento dentro das nossas identidades de uma forma mais equilibrada, porque nós seres humanos, nós nunca estaremos prontos, então nós vamos viver dentro do nosso mundo externo muitos momentos de sofrimento, porque a gente ainda não está no nível de evolução para não sofrer, definitivamente não sofrer. Mas o que a gente já consegue iniciar esse processo dentro de nós? Entender que eu preciso e que a chave para que eu consiga lidar melhor com o mundo externo é me voltar para o meu mundo interno. É dentro do meu mundo interno que estão as respostas. Lá no YouTube, o Marquinhos fez uma pergunta. O que ele falou? Que foi uma questão bem inteligente e interessante. Ele falou assim: Valéria, então é preciso achar a chave que abre as algemas do sofrimento? E eu respondi para ele: a chave que abre as algemas do sofrimento, elas sempre estiveram dentro de nós. Mas o que a gente faz? A gente busca essa chave lá fora. Então, nós não entendemos que quem eu sou é muito maior do que quem eu penso que sou. Quem eu sou é muito, infinitamente maior do que as minhas identidades. O que o mundo vê da Valéria? As identidades. O que o mundo espera e acredita que a Valéria seja? Aquilo que eles veem. Mas a Valéria, ou qualquer um de nós, é muito, infinitamente maior do que isso. Então, aquilo que eu mostro são só as minhas identidades. Aquilo que eu sou é o meu interior. Por que muitos processos de cura buscam curar a criança interior? Porque a criança que habita em mim é a que mais se aproxima daquilo que eu tenho em essência. Quando criança, nascemos de uma forma ingênua, pura, muito mais alma do que ego. O ego, ele vai sendo construído. Quando nós vamos crescendo, nós vamos nos distanciando dessa alma ou dessa essência. Então, a nossa criança é
é o elo que nos liga à mais pura, a nossa forma mais pura de ser. Então, por isso que trabalhar um processo de cura da criança interior nos conecta com muitas necessidades e com muitas respostas. Porque é lá na criança que se iniciou muitos processos traumáticos, é lá na criança que se iniciou essa absorção. E ontem eu falei para vocês que identidade vai ficar mais forte, mais enraizada, aquela que sofreu processos de extrema emoção. A criança sofreu processos de extrema emoção, por quê? Porque a criança ela não tem filtro. Tudo aquilo que você manda para a criança, ela absorve por completo. A criança ela está aberta ao mundo para absorver na totalidade aquelas emoções. Então, muitas das respostas estão aqui. Muitas das respostas estão lá na nossa criança e que talvez não foi atendida essas necessidades. Que talvez esperou, desejou, ansiou por algo do pai ou da mãe, que a gente sempre vai ter uma figura representativa, que a gente pode chamar também de uma figura primordial, a nossa figura primária sempre está vinculada ao pai ou à mãe. Isso não quer dizer que eu ame mais o meu pai ou mais a minha mãe. É uma necessidade que a criança ansiou e que talvez não foi atendida. Então, eu te convido agora a fazer uma experiência. Eu te convido a fechar os seus olhos por um instante. Feche seus olhos por um instante e se conecte com o teu mundo interno. Se conecte com o seu interior, com a sua essência e deixe vir para você essa resposta. De quem eu esperei, eu ansiei e talvez eu não tive a minha necessidade atendida. Perceba que é pai ou mãe. E deixe vir essa resposta naturalmente, sem racionalizar. Deixe vir para você essa resposta. Entenda que essa resposta, ela responde muitas coisas do adulto que eu sou. Por quê, Valéria? Porque lá na minha infância, talvez eu esperei muito e ansiei muito pelo amor do meu pai. Porque talvez meu pai não estava presente, que trabalhava muito, e essa criança ansiou por esse amor e ela se tornou obcecada por esse amor. É como se a criança se voltasse totalmente para essa necessidade primária e isso se torna dentro dela uma obsessão. E o que isso interfere na adulta que hoje eu sou? A adulta que hoje eu sou, sem esse entendimento de que essa necessidade não foi atendida, a adulta que hoje sou, obcecada por essa necessidade não atendida, vai buscar essa necessidade em outras pessoas. Então eu me torno hoje uma adulta infantilizada, dependente, porque eu busco em outras pessoas aquilo que eu não tive do meu pai ou da minha mãe. Entendam que esse processo não tem o intuito de culpar ninguém. Esse processo tem o intuito de descobrir dentro de você quais são as suas necessidades não atendidas, para que você consiga entender que hoje, a adulta que você é, talvez está tentando mostrar para esse pai a todo custo, para que ele enxergue, e isso está proporcionando e trazendo sofrimento para essa adulta. Porque hoje ela está tentando buscar, não às vezes nele, mas em outras pessoas, essa necessidade não atendida da infância. Então, entendam, esse processo é um processo curativo, a partir do momento que eu tomo conhecimento e que eu olho para essas figuras, pai e mãe,
e tomo eles dentro de mim sem condicionalidades. Que eu tomo eles dentro de mim amando quem eles são incondicionalmente. Lembre, dentro de mim. Dentro de mim eu preciso amar meu pai e minha mãe incondicionalmente. Para que eu consiga ficar comigo, com a minha essência, com a minha criança completa. Para que eu não precise buscar, ansiar isso em outras pessoas. Então vamos lá. Talvez para você veio teu pai ou talvez para você veio sua mãe. Vamos fazer esse processo com as duas figuras. Com essas duas figuras, pai e mãe, porque isso é muito importante. Feche seus olhos novamente e se conecte, cria a imagem mental dos seus pais na sua frente. Se você tem pais adotivos, eu te convido a criar a imagem dos seus pais biológicos. E se você nunca viu seus pais biológicos, você vai criar um contorno de luz ou algo que simbolize seus pais biológicos e vai colocar os seus pais adotivos ao lado dos seus pais biológicos. Para você que conhece seu pai e sua mãe, você vai criar essa imagem como se eles estivessem na sua frente nesse momento. Crie essa imagem mental, o seu pai e a sua mãe na sua frente. E agora eu te convido a ir até o seu pai. Vá até o seu pai e olhando nos olhos do seu pai, diga para ele: foi o suficiente. Foi o suficiente. Eu tomo para mim o maior presente que o Senhor me deu, a minha vida. Foi o suficiente. Gratidão. Perceba a paz e a tranquilidade que isso traz para a sua alma. Agora faça esse mesmo movimento com a sua mãe. Olhe nos olhos da sua mãe e diga para ela: foi o suficiente. Foi o suficiente. Eu tomo para mim a maior dádiva que a senhora poderia me dar, a minha vida. Foi o suficiente. Gratidão. E perceba a tranquilidade de tomar deles aquilo que você mais precisa, que é a sua vida. Pode abrir seus olhos. Entenda que o que você precisou do pai e de mãe, o que você de mais precioso poderia ter deles, você tem, a sua vida. E quando você agradece, honra e respeita os seus pais por isso dentro de você fica completo. Isso dentro de você traz paz. E essa paz me permite dar passos para que eu possa ser a adulta que hoje eu preciso ser. Valéria, tem como a criança que fui, eu consegui colocar ela no lugar dela para ser a adulta que sou? Sim, ela sempre vai habitar o meu interior. Mas eu posso colocar a criança que eu fui dentro do lugar dela para que eu consiga assumir na minha vida e nas minhas identidades a adulta que hoje sou. Porque se eu não consigo fazer esse movimento, eu fico a vida toda trazendo a dor da criança e levando para as minhas identidades a necessidade da criança. Então, ora eu consigo me posicionar como uma mãe adulta, ora eu me posiciono como uma mãe infantilizada. Ora eu me posiciono como uma esposa adulta, ora eu me posiciono como uma esposa infantilizada. Trabalhar isso dentro de mim,
dando espaço e lugar para o meu pai e para minha mãe, entendendo que eles fizeram o melhor que eles puderam fazer, amando aquilo que eles são incondicionalmente, aquilo que eles são incondicionalmente. E quando eu falo em são, está relacionada ao ser e não ao estar. Eu não amo, talvez, os comportamentos dos meus pais, mas eu preciso amar quem eles são, porque graças a eles eu estou aqui. Graças a eles eu posso ser quem hoje sou. Olhar para isso e preencher isso dentro de mim me faz seguir, me faz ser adulta que eu posso ser. Então, quem a Valéria é? Quem eu sou? Eu sou as minhas identidades? Não. Eu sou a minha essência. Mas para viver um equilíbrio, para viver essa vida de forma equilibrada, eu preciso me comportar nas minhas identidades da maneira que o outro espera de mim, porque somos seres relacionais. E quando eu me relaciono como adulta que sou, me comportando dentro dos meus papéis, dentro das minhas funções, eu consigo viver de uma forma equilibrada. Então, entenda que o processo de entender quem eu sou, ele vai muito além. Porque a Valéria, ela traz dentro dela raízes. A Valéria traz dentro dela uma ancestralidade. E que muitas coisas de que a Valéria traz, ela nem conhece e ela não viveu. Mas existiram pessoas que viveram para que eu vivesse. Existiram pessoas que sofreram para que hoje eu estivesse aqui. E se eu não honro e respeito a minha ancestralidade, o que vai ser dessa Valéria? Sofrimento, porque ela fica presa só ao mundo externo. Quando eu só olho para o mundo externo, quando eu só vejo sentido no mundo externo, quando eu só sou feliz se acontece algo, se eu só tenho amor se a pessoa faz o que eu quero, eu estou condicionada a viver só presa ao mundo externo e presa ao que os outros vão me proporcionar. Então, o meu equilíbrio e a minha felicidade e a minha paz está relacionada ao outro e não a mim. Para que eu consiga trazer de volta, preciso resolver primeiro as questões entre pai e mãe. Eu preciso olhar para essas duas figuras e entender que muitas vezes eu estou obcecada em uma necessidade não atendida da criança. E que eu preciso hoje, enquanto adulta, entender quem eu sou, entender que eles me deram tudo o que eu precisava, que era a minha vida. E hoje, se eu não tenho a vida que eu mereço, cabe a mim mudar os meus comportamentos dentro das minhas identidades e ir em busca daquilo que eu espero. Então, hoje, a Valéria, ela é a dona da vida dela. Ela precisa ser responsável, autorresponsável, porque enquanto a Valéria lança a responsabilidade da felicidade dela nas coisas ou nas pessoas, a Valéria fica dependente de uma felicidade transitória, porque a felicidade verdadeira, o amor verdadeiro, eles habitam dentro de nós. Então o processo não é ir para fora, o processo é voltar para nós, para nossa morada, para nossa essência e para nossa alma. Quando a gente inicia esse entendimento, o nosso caminho evolutivo muda. Quanto mais voltado para o mundo externo, quanto mais ansioso, depressivo, mais eu sofro, porque eu estou preso lá. Eu estou preso nas condicionalidades. Eu preciso olhar mais para cá.
olhar para o meu interior, olhar para o que faltou, olhar o que eu estou esperando, que talvez esteja vinculado a essas figuras que eu não honro e não respeito, para daí sim conseguir ter uma vida diferente e uma vida equilibrada. Então eu espero que vocês possam fazer esse exercício. Talvez agora durante a aula foi um processo muito rápido. Façam esse exercício sozinhos. Faça esse exercício na hora que você estiver tranquilo. Agradeça aos seus pais pela sua vida. Diga para eles, foi o suficiente. Mas diga de dentro, traga essa verdade de dentro da sua alma. Diga para eles, eu honro e respeito a minha vida que veio através de você. Diga isso para eles e perceba que você se completa e completa o seu interior da maior verdade. Porque se eu não honro quem eles foram ou quem eles são, eu não honro a mim mesma. Amanhã nós iremos dar continuidade nesse processo e nós vamos falar sobre o equilíbrio. O equilíbrio que é uma constante na nossa vida. O equilíbrio que a gente precisa estar em busca, que não é que eu não vou ter um aprendizado e vou ser equilibrado. Isso não vai acontecer. Que eu preciso viver essa busca constante desse equilíbrio. Eu espero vocês amanhã, que vocês possam compartilhar essas aulas com as pessoas que vocês amam. Quem ainda não se cadastrou no canal do Telegram, a gente vai de novo deixar para vocês o link para vocês fazerem esse cadastro. E eu conto com a presença de vocês e com o feedback de vocês. Um grande beijo no seu coração.